Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com o Internacionalista e para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. Para o vídeo de hoje eu gostaria de trazer um ponto de conexão muito importante das relações internacionais com um tema que é muito falado no mercado como um todo, sobre as profissões do futuro. Veja que isso é interessante porque eu sempre digo que as RI, elas são um ponto de conexão entre o desenvolvimento e qualquer área da sociedade. Portanto, quando nós falamos de futuro, quando nós falamos do status quo atual, no sentido de quais profissões estão em alta e tudo mais, não necessariamente relações internacionais vão entrar como uma profissão, né? Entre essas que vocês vão procurar em diversos outros lugares, aí no Google, nos sites que vão dizer para vocês quais são as tendências para o futuro. Por quê? Porque relações internacionais por si só elas são atividade meio, como eu já comentei, acho que diversas vezes com vocês, e que elas podem fazer um ponto de tangência, elas podem se conectar com essas profissões do futuro, até mesmo para que nós tenhamos as habilidades que essas profissões exigem, que o mercado já conhece e possamos mostrar algo que vai além, um agregador, né, nesse sentido dessas profissões. E uma coisa antes de entrar, de fato, nessas profissões que eu gostaria de falar, que quando nós falamos sobre tendências de futuro, é algo muito interessante, porque inclusive esse é um dos objetos de estudos da Zeit. Quem não conhece, zeitorg.com, eu vou colocar aqui na descrição também, podem acompanhar, mas sobre design de futuros. Né, o que basicamente é isso? Você não tem nada a ver com prever o futuro e tudo mais, mas dentro das possibilidades do que pode acontecer a partir do que tem sido feito, isso em qualquer tema, quais são os futuros preferíveis que nós podemos trilhar nas nossas vidas, né, nos governos, nas empresas, nas nossas carreiras também, para que nós consigamos assim construir uma caminhada para alcançar aquele futuro preferível. E isso vale muito para a sua carreira enquanto internacionalista também. Você pode construir esse futuro preferível a partir das ações que você trilha, das capacitações que você traz, né, para o seu arcabouço intelectual e prático também, e habilidades complementares, enfim, né, nesse sentido, conseguir direcionar os seus esforços. E, inclusive, nesse aspecto das profissões do futuro. E quando eu falo sobre pontos de tangência, necessariamente eu estou falando que muitas vezes a sociedade pede um profissional, pede uma profissão de acordo com uma demanda que já existe. Então, todas essas que eu vou listar aqui para vocês, elas são demandas que a sociedade já enxergou valor. Então, nós conseguimos trabalhar nesse sentido a exposição das nossas habilidades e também a construção de habilidades que sejam similares a dessas profissões para usar isso com relações internacionais, acaba sendo um grande diferencial para que nós consigamos mostrar para o mercado de trabalho que temos essas habilidades, logo somos profissionalizados, e aí quando nós estamos em um degrau de profissionalização mais elevado, nós não necessariamente vamos perder vaga para outros profissionais. Né? Nós vamos estar mostrando para a sociedade que resolvemos problemas. E que essa profissionalização é um precursor para um trabalho de construção de uma carreira, com relações internacionais de maneira complementar aquilo que nós gostaríamos de desenvolver. Tanto na vida, né, aquilo que nós gostamos de estudar, que nós gostamos de fazer, que nós gostaríamos de seguir a nossa carreira. Então, um olhar proativo e não reativo e acomodado diante do mercado de trabalho. Tem que fazer sentido para você. Tá? Então, sem mais delongas, listando aqui algumas das profissões que são esperadas para que no futuro se tenha um bom engajamento. A primeira delas é o marketing digital, aparece bastante aqui nesse sentido. E uma coisa interessante sobre marketing digital é que ele também é conectivo, assim como as relações internacionais. Que o marketing digital ele pode ser uma ponte para o desenvolvimento, seja de empresas, de governos, de pessoas, influencers, organizações, tanto quanto as relações internacionais. E as pessoas já começaram a perceber isso.
talvez por conta da pandemia, por conta de diversos outros fatores, elas perceberam que não dá para viver sem o digital. Então esse é o nosso desafio também com o RI, é mostrar que não dá para viver sem relações internacionais. E que mesmo as relações internacionais com R e minúsculos que acontecem, quando são conduzidas por outros profissionais, talvez não tenham a abrangência do sucesso que poderiam ter se tivesse um internacionalista atuando lá. Então o primeiro passo é acreditar nisso, viu, pessoal? E trazer as habilidades do marketing digital para dentro, né, da execução do seu trabalho como um todo. Isso também te coloca em evidência para que você consiga um emprego, tanto em relações internacionais, porque pode ser um diferencial. Imagina que você vai prestar a prova o processo seletivo para se inscrever ali na candidatura de vaga da Secretaria de RI de algum município, da cidade de São Paulo. Então, nesse sentido, quando você agrega valor para o seu intelecto, para as suas habilidades, para as coisas que você já tem conhecimento, tanto teórico quanto prático, você consegue um diferencial, até mesmo dos demais internacionalistas e principalmente dos outros profissionais de outras áreas também, para aí depois parar de falar que RI não dá um emprego, quando na verdade a gente não tentou de tudo, né? A gente tentou das formas erradas. Então é muito importante que vocês tragam essas habilidades, esses conhecimentos e a aplicação prática deles. Exemplo disso, marketing digital, que você pode colocar em prática, eu com Conversa com o Internacionalista, eu com o canal no YouTube, né? Durante a pandemia, que eu tinha um trabalho mais ativo ali de venda de cursos, de consultorias, de mentorias ali, através do digital. Então, isso é uma experiência profissional também. Por mais que eu não fui contratado, não estive empregado em algo nesse sentido, é algo que eu trouxe para dentro da minha realidade e eu sei como funciona na prática. Então, vocês podem trazer essa prática para dentro da vida de vocês também. E isso conta numa entrevista de emprego. Porque, querendo ou não, é algo que você consegue mostrar que de fato foi realizado. E aí o marketing digital se desdobra em diversos outros aspectos, que vão desde a criação de conteúdo, tráfego pago, analytics, né, o meta business, por exemplo, tem tudo isso que desdobra para que você consiga buscar, e pode ser um diferencial na sua carreira também. Mas tem que fazer sentido para aquilo que você gosta, aquilo que você gostaria de trilhar com as relações internacionais. A segunda aqui, design de produto. E isso é muito interessante porque o mundo está mudando. Quando nós pegamos um cenário atual, onde se existe um capitalismo de stakeholders, que o acesso à tecnologia, à informação, mune o mercado consumidor com o poder suficiente para escolher ou para cancelar uma empresa, uma organização, uma ação, um discurso de um governo, algum tipo de evento midiático, como um todo, um evento massivo nesse sentido, nós começamos a trabalhar alguns quesitos, alguns conceitos que permeiam desde a construção de identidade, então como as pessoas se sentem pertencentes a algo, a gestão de comunidades também, né, e principalmente a experiência do usuário, a experiência do cliente, a experiência do membro, diversos tipos de experiência no qual se existe uma profissão, né, uma habilidade principalmente, em que você consegue trazer isso para o seu arcabouço e ajudar uma empresa, uma organização, uma prefeitura, uma liderança local, um candidato político, algo nesse sentido, a criar um produto ou um serviço que sejam desenhados especificamente para aquele nicho que eles buscam atingir, através de uma coisa chamada branding também. Então pesquisem sobre isso. Produção multimídia, que acaba encaixando bastante com o marketing digital, eu acredito que seja bem complementar nesse sentido. Algo muito interessante, design de games, porque não só os games que a gente conhece, né, de entretenimento, mas principalmente nas plataformas educacionais,
nas plataformas corporativas também se tem utilizado muitas ferramentas lúdicas para o aprendizado, para a disseminação de ideias, para o desenvolvimento de diversas outras atividades através dos games, através da tecnologia. E até mesmo a realidade virtual acaba se encaixando nesse sentido. Porque uma vez eu participei de uma palestra que era virtual, mas eu tinha um bonequinho que eu podia personalizar e eu sentava na plateia num lugar e eu podia conversar com as pessoas indo até elas. E aí eu abri um chat ali para mandar uma mensagem, passava no telão ali, eu podia conversar com o palestrante e tudo mais. Então era uma palestra virtual, na realidade virtual ali, na qual foi desenvolvido um game para isso. E também no entretenimento, é algo que eu acho que nunca vai perder a força, e ainda mais com a tecnologia extremamente avançada, e precisa-se muito de internacionalistas trabalhando com games também. Aí não está escrito na lista, mas uma coisa que eu gosto bastante de trazer, que outros meios também que têm correlação com os games e com essa cultura, né? Até numa brincadeira do American Way of Life, né? Que é a cultura do consumo, seria da moda, né? Da beleza, do esporte principalmente, porque eles são relacionados ali, que de certa forma, mesmo que dentro dos games isso esteja em crescente ainda, que você consegue trazer esses pontos para dentro da sua carreira e até mesmo jornalismo, por incrível que pareça, né? Fala, nossa, mas jornalismo é uma coisa tão tradicional, mas ele tem sido trabalhado nesse sentido de uma inovação muito constante também. Veja, por exemplo, o Cazé TV. O Cazé TV, ele revolucionou a transmissão de eventos de grande escala através do streaming, sabe? E tinham muitos atletas que não queriam dar entrevista para as TVs e rádios tradicionais, queriam falar com o Cazé. Então, como que você, por exemplo, que gosta de esportes e trabalha com relações internacionais, nesse sentido, a sua visão ampla, conectiva, estratégica, conseguiria trazer, por exemplo, para o Cazé, uma oportunidade de fazer pontes internacionais para potencializar ainda mais o trabalho dele. Fica a dica. Isso é muito interessante. Então, que tudo isso pode ser trabalhado. E quando eu abro esse leque para vocês, é para vocês verem que não falta opção. Muitas vezes falta direcionamento. Muitas vezes falta organização. Mas que opção tem. Tá? Tecnologia como um todo, aí vem desde a internet das coisas, inteligência artificial, né, a web... Eu esqueci o nome agora, pessoal, porque eu não anotei aqui. Se eu não me engano, é a Web 3.0. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí, por favor. Mas que tudo isso vai trazer um diferencial também para o seu intelecto, para a sua prática da profissão, em que você consiga desenvolver uma carreira onde você utiliza essas habilidades para trazer o desenvolvimento também, onde você agrega a sua visão estratégica e analítica das RI em pontos específicos, onde você tem as habilidades que aquela profissão já exige e traz as RI como um plus, como um adendo, né? Falar plus é triste, né? Um adendo, vamos falar em português. Como um adendo em que isso abrilhanta o serviço ainda mais, com a sua capacidade de análise cultural, análise pestal como um todo, já falamos sobre isso. Bom, nessa mesma linha, a parte de confiabilidade de sites, de softwares, de gestão de dados, tudo isso é algo muito crescente no mundo e aqui no Brasil as pessoas estão trabalhando muito isso agora, porque está começando a afetar no bolso delas. Essa é a realidade. E o mesmo vai acontecer com o ESG, com os ODS, até mesmo com as relações internacionais num futuro muito próximo. Quando começar a apertar no bolso das pessoas, dá problema, de fato, de algum tipo de crise, algum tipo de privação de negócios ou de atividades por conta da lacuna do internacionalista que saiba o ESG, que saiba o ODS, que saiba trabalhar essa parte de confiabilidade, que isso tem tudo a ver com a parte de governança, com a parte de gestão de riscos também. As empresas vão começar a procurar.
E se não procurarem, pode ser um problema de escala tão grande que o próprio governo, tanto municipal, federal, estadual, vão começar a incentivar isso. E, inclusive, é para isso que a ANAPRE atua também, fazendo essa interface com essas lideranças, tanto públicas quanto privadas e de terceiro setor também. Tá? Mas que, no geral, essa confiabilidade é algo muito importante por causa de cibersegurança, por causa de invasões, por causa de diversos outros aspectos que são considerados um risco para a sociedade como um todo, utilizando a internet. Tá? A mesma coisa, experiência do usuário, que eu acabei comentando aqui em cima, representante de desenvolvimento de negócios. Veja como que isso é importante, porque quando você desenvolve negócios, se trata muito em uma questão humana, ou seja, quando você está à frente de uma habilidade que nenhum robô, nenhuma inteligência artificial vai conseguir tirar de você, se tem também uma habilidade do futuro, para profissões do futuro também. Eu costumo dizer que desenvolver negócios, todas as profissões têm que fazer, porque o tempo todo nós estamos vendendo alguma coisa, mas que quando você se especializa nisso também, lembrando que quando eu falo especialização, não necessariamente é um MBA, é um mestrado, pode ser também. Tá? Mas quando eu digo isso, eu falo buscar conhecimento e testar esse conhecimento na prática. Desenvolver projetos próprios, rodar pilotos com as empresas, as organizações que você conhece, para validar esse produto mínimo viável que você vem a ter, e isso te lance como uma autoridade no mercado. Que isso conta assim como uma experiência. Mesmo que, nossa, mas eu não sou especialista, eu não tenho um diploma disso. Mas se você sabe como funciona na prática, isso para o mercado acaba valendo bastante também. Tá? Então nem sempre ter um MBA em alguma coisa vai garantir um emprego para você. Então, nem sempre. Algumas vezes pode ser que sim, mas em outras a experiência prática conta muito mais do que a teoria. E, inclusive, você consegue ter acesso à teoria utilizando as mídias que vocês já conhecem, né? O próprio Cielo para baixar arquivos, né? Baixar artigos, comprar livros, assistir alguns canais no YouTube e tudo mais, fazer alguns cursos mais rápidos. Isso no caso de você não ter uma grana para investir no MBA, investir no mestrado. Se você tiver, excelente, vai ser um ótimo agregador. Mas se não tem, não precisa ser um impeditivo. Entenda isso e saiba que esse é um dos motivos também de nós não termos tanto acesso ao mercado de trabalho, de nós não conseguirmos fazer essa ponte, muitas vezes porque falta esse olhar proativo para a construção de experiência prática. Nossa, Nilo, mas se não tem emprego, como eu vou construir experiência prática? É aí que está o pulo do gato. É aí que entra a malandragem do negócio, é você, malandragem no bom sentido, mas de você conseguir construir experiências práticas, até mesmo como voluntário, como um projeto seu, paralelo, alguma coisa nesse sentido, nesse tema que você tem interesse em desenvolver dentro das RI e conseguir lançar isso para o mercado. Mas é um assunto para um outro vídeo também. Bom, especialista em cibersegurança, já acabei falando também. Engenharia e análise de dados, isso é muito importante. Confiabilidade mais uma vez. Tecnologia no geral, assim como inteligência artificial. Outro ponto muito importante, quando nós falamos de ODS e ESG, surge bastante aqui uma coisa que eu achei interessante, que é o vendedor verde. Ou seja, o green marketer. Basicamente de como você consegue lançar para o mercado algum tipo de solução que seja sustentável. Inclusive é algo muito importante para os dias de hoje. E tem bastante a ver com relações internacionais. Porque pensa o seguinte, quantas empresas consomem plástico, têm um grande desperdício de água, utilizam produtos que degradam o meio ambiente, que elas não sabem como parar de fazer isso, porque elas têm medo de comprometer os seus negócios. Então, muitas vezes elas sabem da importância, mas elas não têm tempo, não têm um olhar, não têm a especialidade para conseguir olhar para aquilo e, de fato, desenvolver uma solução. Ou seja, o vendedor verde é aquele que está desenvolvendo, que está vendendo como um todo para a sociedade, para as empresas, organizações, prefeituras, governos, lideranças,
soluções que mostram que a sustentabilidade é uma inovação que, além de conseguir afetar positivamente no meio ambiente, ela vai também manter, se não amplificar, os lucros e a rentabilidade daquela empresa, né? Ou então qualquer outro objetivo, caso sejam outros stakeholders, outros atores. Então, é basicamente um trabalho de convencimento, de persuasão, de venda. E é isso que nós fazemos pelas relações internacionais, ou que deveríamos fazer. Se não fazemos ainda, eu acredito de fato que o erro esteja em nós e não na sociedade como um todo. Tá? Nesse sentido também, a direção, a análise de sustentabilidade, growth marketing, growth hacking e tudo mais, que basicamente é a escalação exponencial de um negócio. Então, como, por exemplo, você pega uma empresa que trabalha com consultoria ambiental, um exemplo, tá? E só que isso está atrelado necessariamente ao intelecto daquele profissional que está à frente da empresa e de sua equipe. Como você consegue potencializar, escalar esse trabalho com uma equipe enxuta, sem precisar ter que ficar contratando, e ainda assim eles consigam alcançar um resultado financeiro satisfatório e também uma expansão para diversos outros mercados, tanto no Brasil quanto no mundo. Basicamente, esse é o trabalho de um analista de growth. Tá? Então, pesquisem sobre isso, que é muito importante também. E, por último, mas não menos importante, que eu gostaria de trazer, mercado financeiro. E vejam como isso é importante, com a alta das criptomoedas, com tudo que aconteceu em relação ao Bitcoin, né, com as fintechs surgindo, por exemplo, bancos que não têm agência, e hoje em dia todo mundo tem um aplicativo de algum banco que resolve tudo pelo celular. E aí os grandes bancos buscando formas de inovar para conseguir subsistir no mercado local desses ambientes em que se inserem essas fintechs. Então que isso acaba sendo muito interessante para a inserção do internacionalista também, porque é um movimento mundial, um movimento econômico mundial. Fala, nossa, mas eu vou estar competindo com o pessoal da economia. Tá, mas isso pode ser um título de especialização, tanto prática quanto teórica, acadêmica sua, para que você consiga trazer também o seu olhar internacional para esse tipo de situação. Então, por exemplo, como que um banco grande, caso você trabalhe para ele, consegue manter a sua sobrevivência dentro de um mercado internacional onde se está popularizando a utilização de uma fintech, como acontece aqui no Brasil. E esses techs como um todo, muito interessante essa onda de startups, e isso veio para revolucionar o nosso mercado mesmo como um todo, porque se a gente pegar, por exemplo, o Airbnb, uma das maiores empresas de hospedagem, se não a maior, e não tem uma casa, tipo assim, eles não têm um patrimônio comprado ali, que fala, não, eles têm a casa e eles alugam a casa deles. Uber, a mesma coisa, sem ter um carro, sem ter os funcionários ali, motoristas diretamente, contratados via vínculo CLT ou prestação de serviços diretos nesse sentido. Então são revolucionárias essas formas de inovar na tecnologia. E aí tem diversas techs, fintechs, que são as financeiras, agitechs, que são as empresas, as startups do agro, e diversas outras que vocês podem pesquisar de acordo com a afinidade que vocês buscam. Tá, mas a grande mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que tem possibilidades. E o caminho não vai ser fácil, não vai ser curto, não tem atalhos, mas que existem possibilidades. E assim como em qualquer outra profissão, você precisa se movimentar. Então, pegar tudo isso que eu trouxe, e se alguma coisa fizer sentido para você, destrinchar essa profissão do futuro, destrinchar essas habilidades que são necessárias e fazer um ponto de conectividade com relações internacionais. E aí começa o grande passo, que é a organização da sua carreira para isso. E aí não importa se você está se formando agora, se você está na universidade, se você já se formou, isso pode ser alcançado também. Se você acha que faz sentido para você e você gostaria de saber mais sobre como organizar a sua carreira nesse sentido, fique à vontade para me chamar, tanto aqui, quanto no LinkedIn, Nilo Scandaroli, quanto no Instagram, com.internacionalista. Por hoje eu vou ficando por aqui. Eu agradeço o seu feedback também, é muito importante para mim que você comente aqui.
Siga o canal aqui no YouTube, caso você não siga ainda. Ative o sino para receber as notificações. Gostaria muito se você pudesse curtir, fazer um comentário bem legal, construtivo, compartilhar com seus amigos, porque isso fortalece esse trabalho para que cada vez mais eu leve informações para vocês. No mais é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.